Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebro com vocês esta Santa Missa que abre oficialmente minha primeira visita pastoral à paróquia São Sebastião de Vila Boa, Goiás. Saúdo fraternalmente o nosso pároco, Padre Carlos Magno, agradecendo sua dedicação a esta comunidade, bem como a sua costumeira acolhida. Agradeço também ao Frei Samuel, que todos conhecem, Frei Gilson, ele faz parte do instituto dele, trabalha em São Gabriel, na paróquia São Gabriel da nossa diocese, e se colocou à disposição para ajudar o bispo na visita pastoral. Quem faz essa parte é sempre a irmã Larissa, mas ela está de férias em São Paulo com sua família. E eu agradeço imensamente ao Frei Samuel e ao superior da sua casa que o liberou para estar comigo nesses dias. Também agradeço a nossa consagrada Cláudia Freitas, que já há muito tempo me ajuda, que presta um precioso serviço na condução, organização e comunicação desta visita pastoral e de outras visitas. Venho como sucessor dos apóstolos para rezar com vocês, conhecer as suas alegrias e fadigas e também para confirmar essa comunidade na fé católica e renovar a comunhão desta paróquia com toda a nossa diocese. Uma paróquia que já conta com a sua maioridade por completar já os seus 18 anos de criação. Muitos perguntam, o que é uma visita pastoral do bispo? Bem, a visita pastoral do bispo, ela deve acontecer geralmente de 5 em 5 anos em cada paróquia da diocese. É claro que uma diocese do tamanho da nossa, é difícil para o bispo a cada 5 anos fazer a visita pastoral canônica, de ficar uns dias na paróquia, olhar, acompanhar, escutar. Então a nossa visita é uma visita breve, mas ela quer ser uma visita também profunda, até domingo, conhecendo um pouco mais a paróquia, ficando um pouco mais com o sacerdote, conversando com as lideranças, com os conselhos da nossa pastoral paroquial. Então a visita não é uma simples inspeção que o bispo faz. A visita é um encontro do pastor diocesano com seu rebanho. Desde os tempos apostólicos, os bispos percorrem as comunidades para fortalecer o povo na fé. São Paulo escrevia: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades. O apóstolo Paulo já fazia isso. Fundava as comunidades, depois voltava para ver como que estava, para orientar. E assim a igreja nascia com o trabalho dos apóstolos. É exatamente isso que faz o bispo. O bispo vem visitar as famílias, os doentes, os jovens, as crianças, os idosos, as comunidades, os movimentos e todas as pastorais, para recordar que a igreja é uma única família, reunida em torno de Cristo no seu altar. Aqui, no altar, nós temos o resumo da vida paroquial, porque no altar nós nos alimentamos de Jesus, para no dia a dia a gente enfrentar as fadigas, os sofrimentos e também celebrar as alegrias. A primeira leitura que nós ouvimos, uma leitura com nomes estranhos, representa um momento mais doloroso da história de Israel. Por volta do século V, VI a.C., Jerusalém foi conquistada, o templo de Jerusalém foi saqueado e o povo deportado para a Babilônia. E ali acontece um fato interessante, porque quando o povo de Israel viu que o templo ia ser saqueado, ia ser destruído,
no Antigo Testamento, a Arca da Aliança, que eram as tábuas da lei que Deus deu a Moisés, era o elemento mais importante do povo de Deus, e ficava no templo, e ninguém podia tocar a arca. O povo rezava perto da arca. É uma espécie do Santíssimo. Se a gente soubesse, vai ser destruída a nossa igreja. Está entrando os vândalos, os bárbaros, destruindo as igrejas. Então o que nós íamos preocupar? Tirar as hóstias consagradas da igreja, para que Jesus não fosse profanado, né? Então a preocupação do povo de Israel, e o templo é muito grande, ainda tem os restos do templo de Jerusalém. Então o povo ficou assustado e o profeta Jeremias pegou a arca, botou nas costas e saiu correndo para as montanhas. Lá tem umas montanhas chamadas Monte Nebo, muitas cavernas. Então lá o profeta Jeremias escondeu a arca. O povo foi para o cativeiro, depois de séculos voltou, só tinha sujeira, imundícia, os restos. O povo recomeçou a reconstruir Jerusalém, mas não acharam mais a arca. Nunca mais acharam. A Arca da Aliança foi perdida. Mas aí na ilha de Pátimos, quando Jesus apareceu para João, Jesus mostrou para ele a arca. A arca não está mais na terra, a arca está no céu. Para que servia a arca? Para guardar a lei que preparava a vinda de Cristo. E agora Jesus mostra para João Nossa Senhora, com as 12 estrelas na cabeça, e diz: é a nova arca, porque Nossa Senhora trouxe a nova lei no seu seio, o Cristo. Por isso que nós cantamos no nosso ofício Nossa Senhora, referência à arca, Nossa Senhora como a arca. Também na ladainha a gente invoca Nossa Senhora como arca. É bonito isso, muito importante isso. Então o templo foi todo destruído, saqueado, queimado, derrubado o templo, e o povo foi levado para a Babilônia amarrado em cordas. As crianças, o Salmo diz que eles pegavam pelas perninhas e batiam a cabeça nos muros e matavam. Os idosos e os doentes ficaram ao Deus dará para morrer de fome, morrer sem nada. Foi muito triste. O povo havia se afastado da fidelidade de Deus. O povo estava no pecado, por isso aconteceu isso. E a consequência foi perder a própria identidade. Os judeus foram com grande sofrimento para o exílio. Esta palavra ela permanece atual. Sempre que uma pessoa, uma paróquia, uma comunidade, uma família abandona Deus, abandona também a sua alma. Sem Deus a nossa alma fica esquecida. As maiores crises da humanidade não começam na economia nem na política. Começa quando o coração deixa de pertencer ao Senhor. Por que o Brasil está na situação que está? Porque o povo afastou de Deus. Muita macumbaria, muita feitiçaria, muita bruxaria, muita coisa errada, muita invocação ao demônio, muito comunismo, muita idolatria de políticos. Então nós estamos vivendo esse momento. E a gente sente que agora o povo está voltando para Deus. As pessoas estão entendendo que tem que rezar, que tem que pedir perdão a Deus. Se nós não fizermos isso, nós não vamos nos libertar. A nossa pátria, que nasceu debaixo da sombra da cruz, com a primeira missa no dia 26 de abril de 1500, com Frei Henrique de Coimbra, a nossa pátria precisa buscar novamente a sombra de Cristo. O Brasil precisa da sombra de Cristo, da cruz.
E nós estamos vendo um crescimento nisso. E com certeza o nosso coração, o coração do nosso povo, voltando para Deus, nós vamos ter um caminho melhor, uma vida melhor, corações melhores. O salmo que nós cantamos transforma o sofrimento numa oração humilde, dizendo: por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. É a súplica de quem reconhece somente Deus que pode reconstruir aquilo que o pecado destruiu. A destruição de Jerusalém e do templo revela a destruição do coração que não tem Deus, de uma cidade sem Deus, de um lugar sem Deus. Tudo é triste. O pecado destrói tudo. Também nas nossas famílias, nossas comunidades e nossa sociedade, precisa continuamente voltar para Deus, constantemente. Essa volta a Cristo, ela é importante porque ela representa o reencontro com a paz e com a esperança. No Evangelho, Jesus nos oferece uma das imagens mais belas de toda a Escritura: a casa construída sobre a rocha. Eu particularmente gosto muito desta passagem, sobretudo quando celebra os casamentos, porque ela fala profundamente ao matrimônio e à família. Quem ouve estas minhas palavras, diz Jesus, e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso ser discípulo. É preciso construir a casa sobre a rocha. Os pagãos constroem suas vidas, suas casas sobre a areia. Por isso tudo cai. A fé católica não consiste apenas em belas palavras ou devoções. Consiste em transformar a vida pela palavra de Deus. Nós precisamos amar mais a Bíblia, amar mais a palavra de Deus, os salmos, rezar mais com a Sagrada Escritura. Ajuda muito, muito mesmo. E a rocha sobre a qual a igreja está edificada e a vida de todo católico é a Eucaristia, o que nós exatamente estamos celebrando, o santo sacrifício do Calvário, agora de forma incruenta, sem o derramamento do sangue, como Jesus ensinou e instituiu. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. A rocha, meus irmãos, da nossa vida católica é a comunhão com a igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo sobre os apóstolos. Quando uma comunidade permanece firme nesta rocha, ela atravessa as tempestades da história sem perder a sua identidade. A nossa igreja tem mais de 2000 anos. Começou com Cristo. Jesus estabeleceu a igreja, seus apóstolos, seus mandamentos, sua moral, sua orientação. A igreja é de Cristo, não é do bispo, não é do padre, é de Cristo. Nós somos todos juntos a comunidade dos que, batizados, adoram a Santíssima Trindade. E a nossa esperança, gente, é o céu. Nossas almas serem acolhidas na eternidade por Deus. Quantas pessoas já participaram aqui da Santa Missa e já morreram? Padres também que passaram por aqui, que já morreram. E nós continuamos. Outros vão seguir depois de nós. O importante é que o coração esteja aninhado na rocha de Cristo. É importante recordar quem é o bispo dentro da igreja. Pelo sacramento da ordem, no 3º grau, o bispo se torna sucessor legítimo dos apóstolos. Na diocese, o bispo é o apóstolo, que dá sequência aos apóstolos de Cristo. A nossa igreja não é uma seita. A nossa igreja não foi fundada por homens.
A nossa igreja não nasceu por um acaso. Jesus, nosso Deus amado, que continua conosco na Eucaristia e na sua palavra, e através do Espírito Santo que nos une na igreja. Ele quis a igreja. Por isso a Igreja Católica, ela é de direito divino, porque não nasce do coração de São Pedro nem dos apóstolos, nasce do coração de Jesus. Nós pertencemos à Igreja de Cristo. Não tem outra conversa. Ah, porque a Igreja Católica é isso. Não, a Igreja é santa. Na Igreja não é santo o católico, que às vezes peca, o bispo, o papa, os cardeais, sacerdotes, diáconos, povo de Deus, ministros. Nós somos um povo pecador, mas a Igreja, a essência da Igreja, que nós chamamos de corpo místico, a Igreja é santa. Nós somos fracos, os filhos da Igreja são fracos, mas Jesus é tão preocupado com a salvação de todos nós, que ele deixou os sacramentos. Os santos sacramentos são para a nossa santificação. A Eucaristia nos alimenta na caminhada para Deus. A confissão perdoa nossos pecados, para a gente continuar no estado de graça. Esse é o trabalho nosso, gente. O Concílio Vaticano II ensina que os bispos, unidos ao sucessor de Pedro, que hoje é o Papa Leão XIV, continua a missão confiada por Cristo aos 12 apóstolos. Jesus deixou a igreja sob a confiança dos apóstolos. Escolheu Pedro para ser o primeiro Papa. Queria coordenar os apóstolos. E os apóstolos foram morrendo e eles foram orando na cabeça de outros homens escolhidos para serem sacerdotes e bispos. Por isso, quando o bispo visita uma paróquia, é a própria solicitude apostólica da igreja que se torna presente na pessoa do bispo. Eu, como pessoa, a minha carcaça humana não vale nada. Miserável, necessitado da graça de Deus. Mas o ofício que a igreja colocou sobre mim, no dia que 3 bispos me ordenaram, e esses bispos ordenados por outros, até chegar nos apóstolos, eu recebi esse encargo. Um encargo pesado, seríssimo, que nenhum homem, nenhum padre é digno de ser bispo, mas a igreja escolhe aqueles também que são fracos para exercer esse trabalho. Por isso o bispo carrega a fragilidade humana, mas o seu ministério, o seu magistério, o seu encargo, o seu ofício é de ordem divina, porque Cristo quis que fosse assim. E a igreja continua. O bispo não vem como um administrador para saber dos dinheiros da paróquia. É claro que ele vai ficar sabendo de tudo isso, mas não é só para isso. Não é só para ver os livros da paróquia, inspecionar o escritório, olhar aqui a sacristia, conversar com o padre, conversar com as lideranças, conversar com o conselho administrativo, visitar doentes, visitar as autoridades da cidade. Não, o bispo vem também como pastor, que deseja fortalecer a fé do seu povo. Ao lado do bispo está o sacerdote, colaborador indispensável da missão do bispo. O pároco é aquele que diariamente anuncia a palavra, celebra os sacramentos, acompanha as famílias e conduz o povo para Deus. Por isso, Padre Carlos, a sua missão também não é uma missão simples. A missão do padre, em primeiro lugar, é salvar as almas, é levar as almas para o céu, é educar as crianças na fé, exortar os jovens na santidade, exortar os casais, acompanhar os casais para viver a docilidade do matrimônio, amparar os idosos, as viúvas, os doentes, os que sofrem, os peregrinos, os drogados, os bêbados, os que precisam de amparo para alcançar a salvação.
Rezemos sempre pelos nossos sacerdotes. Se vocês me perguntar, tem um padre perfeito na diocese de Formosa? Não, nenhum. Todos os nossos padres precisam da oração do povo, porque o padre é humano. Como vocês são casados, vocês prometeram um para o outro no altar, santidade, aquela coisa toda, e vocês sabem que de vez em quando o demônio tenta o casal para ter brigas. Porque o dia que vocês casaram, quem casou aqui nessa igreja, levanta a mão. O dia que vocês casaram, o inferno, lá nos departamentos do inferno, foi escolhido um ou vários demônios para tentar o casamento de vocês. Por isso, quando um casal sente alguma dificuldade no casamento, pode ter certeza, o diabo está agulhando. No dia que o padre vem para ser ordenado, o inferno nomeia diabos para tentar o padre até na hora da morte. Por isso, padre, nós temos que velejar o dia todo contra o demônio, contra Satanás. O dia que o Papa Leão foi escolhido, que o diabo não sabia quem ia ser o Papa, Deus sabia. O diabo não sabe, porque o diabo não entra no pensamento, ele não tem autoridade para saber o pensamento. Quando escolheu o Papa, ligeiramente no inferno já ordenaram os diabos que vão tentar o Papa Leão até o fim da vida dele, para destruir a igreja. Por isso que a gente tem que armar com o terço, adoração ao Santíssimo. Hoje vocês fez adoração o dia todo. Fazer as nossas orações a São Miguel Arcanjo, exorcismo do Papa Leão XIII, está tudo na internet, vocês podem baixar. Rezar o Santo Anjo, decorar um salmo. Meu salmo que eu rezo todo dia, hoje já rezei 3 vezes o Salmo 22, o Senhor é meu pastor. Rezei de manhã quando levantei, ainda com os pés no chão ali, criando coragem para ir tomar o banho, para começar o dia, já rezei o meu salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois, na vinda, e quando cheguei aqui, já rezei o salmo na intenção de vocês. Porque quando foi criada a paróquia, o demônio também, no inferno, os diabos já elegeram demônios para tentar a paróquia, para derrubar a igreja. Agora, o centro de macumba, o diabo não tenta, porque é dele. As coisas das trevas, a macumbaria, a feitiçaria, que existe na nossa cidade, o diabo não tenta, porque já é dele. O diabo não tenta a prostituição que tem às margens dessa GO20, dessa BR-20 nossa aqui, porque já é dele. O diabo tenta as nossas jovens, nossos jovens que querem viver a pureza, que querem viver a santidade, tenta vocês, famílias, que querem ter seus filhos, quer orientar as coisas tudo para Deus. É terrível como o diabo tenta. E a paróquia, ela cresce quando o padre e o povo caminham unidos, rezando. O sacerdote deve sempre criar condições para que o povo possa orar, possa confessar, os doentes possam ser atendidos. Às vezes o povo católico deixa morrer pessoas em casa, sem que o padre vá para atender a confissão e levar a unção dos enfermos. Às vezes os ministros da comunhão são poucos, precisa ser muitos, para levar a comunhão para todos os doentes acamados da igreja que confessaram seus pecados, porque não pode vir mais à igreja, mas precisa receber Jesus na hóstia em suas casas. E vocês que têm o dom de rezar, vocês não podem ficar parados, só com a missa. Católico tem que ser missionário. Por que num domingo à tarde, você depois que almoçou, descansou um pouquinho, tem ali umas 2 horas à toa, casal, às vezes a família, vamos visitar um doente? Vamos visitar uma família que está fora da igreja e rezar o terço? Você pode comunicar, domingo à tarde posso rezar o terço na sua casa? Gente, faça isso. Com os católicos afastados, o padre sozinho não dá conta. Vocês conhecem. Não precisa ter vergonha não, bate na porta. Fulana, nós podemos rezar o terço domingo, eu e meu marido, eu e meus filhos, eu e minha amiga, vim rezar o terço aqui com vocês, ou um dia à noite. Reza o terço e fala do amor de Deus para as pessoas. Isso é querigma, é o que nós estamos vivendo agora na nossa diocese esse ano 2026.
preparando os 50 anos da diocese, nós estamos agora no ano querigmático, o ano do anúncio. O ano que vem, o ano da catequese, o ano do aprofundamento do anúncio no conhecimento da doutrina. 2028, o ano da liturgia, o querigma aprofundado na catequese celebrado, no culto, nos sacramentos. E 2029, então a gente vai ter um ano de grandes ensinos sobre os sinais da nossa fé, sobre o credo, sobre as orações, sobre o Círio Pascal, sobre o altar, sobre a palavra de Deus, sobre o ambão, a mesa da palavra, sobre a liturgia, as cores, tanta coisa bonita que nós vamos ter. Então este ano é o ano de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele é a única tábua de salvação neste mundo, que só Jesus pode nos salvar. Os evangélicos precisam aprender isso, que a Igreja Católica não adora imagens. Que nós sabemos muito bem, vocês evangélicos que criticam muitos católicos, e pegam os católicos que não sabem muita coisa, e diz que nós adoramos Maria. Só Jesus salva. A gente vê isso até na Serra de Niquelândia, indo para o Muquem. Porque lá passa os romeiros, escreveram grande lá, protestante. Só Jesus salva. Para dizer para os romeiros de Nossa Senhora da Abadia, que Nossa Senhora não sabe. Meu irmão evangélico, que saiu da igreja, volte para a sua igreja verdadeira, volte para a igreja católica, o seu banco está aqui. Nós sabemos, a igreja católica não ensina que Nossa Senhora salva ninguém não, meu irmão. Nossa Senhora intercede. Quem salva é Jesus, vocês não precisam ensinar isso para nós não. Vocês saíram da igreja de 2000 anos que prega isso. Só Jesus Cristo é capaz de salvar. Mas nós temos uma igreja no céu que vocês não acreditam. Vocês acham que Nossa Senhora está dormindo, que São José está dormindo, que os apóstolos estão dormindo, e vocês vão ter uma grande decepção ao chegar na porta do céu e ver que existe uma igreja celeste. Existe uma igreja padecente que vocês também não acreditam, que é os irmãos que estão no purgatório. Ah, mas não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja, e a Sagrada Escritura deixa margem para a gente inferir sobre isso. E a igreja da terra. Meus irmãos, nós somos a imagem da Trindade, que é 3 pessoas num só Deus. A igreja são 3 realidades numa só realidade de Deus. A igreja que caminha no mundo, peregrina. A igreja que padece no purgatório. E a igreja triunfante celeste, os anjos e os santos, com Deus no céu. Essa é a nossa igreja. E nós estamos aqui felizes porque nós somos católicos. Católico não tem que ter medo de testemunho de Jeová, não tem que ter medo de outras seitas, não tem que ter medo desses vídeos xingando a igreja, falando que o Papa é a besta fera do Apocalipse, xingando os sacerdotes, xingando os bispos, dizendo que o padre tem que casar, que ninguém confessa a não ser com Deus. Que ignorância! Meu irmão, preste atenção, você que nasceu em outra denominação cristã, você sente angustiado às vezes, porque você lê as coisas e você fica naquela dúvida: será que eu estou na igreja certa? Será que a igreja católica é a certa? Venha, é a certa. Venha pela igreja que é mistério. Nós, católicos, nem sempre somos santos. Nós estamos a caminho. Venha para a igreja pecadora. Venha para a igreja que nunca professou que os seus filhos são todos santos e anjos nesse mundo. Nós dizemos no início da missa: perdão, Senhor, pelos nossos pecados de palavras, omissões, etc. Porque nós somos pecadores. Eu te convido, você que está fora da igreja, que está assistindo a esta homilia, você que está distante de Deus, venha para a igreja dos pecadores. Porque eu lembro de uma prima minha, evangélica, que nas vésperas da minha ordenação, ela foi me exortar para que eu não fosse padre, porque a igreja católica é errada. Que eu ia morrer no pecado, que eu ia para o inferno. Eu falei: o que eu devo fazer? Você deve vir para a minha igreja. Mas na sua igreja todo mundo é santo? Sim, nós já estamos salvos.
Somos já salvos pelo sangue de Jesus. Eu falei, você tem santidade? Porque as coisas que eu sei da sua vida são muito tristes. Aí quando eu comecei a falar, ela levantou e foi embora. Católicos que enchem de pecado, não têm humildade de voltar para Deus, depois muda de religião para dizer que mudou de vida. Mentira. Mentira. Nós temos que mudar aqui. Pecou, caiu, levanta a cabeça, peça perdão, renova a sua vida e segue o caminho com Jesus. A igreja é a igreja dos pecadores, que sabe que a igreja é santa, mas nós somos pecadores e nós queremos ir para o céu. Nós queremos os sacramentos, nós queremos fazer penitência, nós queremos fazer jejum, sacrifícios, para que a nossa alma seja uma alma que busca cada vez mais a semelhança com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nunca mude de religião. Você está aqui, é aqui até o fim. Até o fim. Nada nos tirará da igreja. Nunca. Porque a nossa igreja, com todos os defeitos dos católicos, é a igreja que Jesus quis neste mundo. E é esta igreja que eu vim encontrar como bispo de vocês aqui na nossa querida cidade de Vila Boa, da nossa diocese de Formosa, da forania de Nossa Senhora Imaculada Conceição de Formosa. Eu vim aqui encontrar vocês, homens e mulheres pecadores como eu, mas nós juntos, caminhando no mesmo trieiro de Cristo, nós queremos chegar ao céu. E o caminhozinho de Jesus, gente, ele é estreito, pequenininho, assim, estreito. Tem pedra, tem espinho, tem barro, tem vereda, tem lagoa para a gente atravessar. É esse o caminho que nós queremos. Mas o caminho do diabo, ele é largo. É o caminho da cachaça, da bebedeira, das drogas, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, de tudo que é pecado contra a pureza, contra a santidade. Esse é o caminho largo. Do jogo, tem muita gente perdendo dinheiro no jogo, jogando na internet, isso é coisa do demônio, gente. Jogo não é de Deus. Aposta não é de Deus. A gente precisa ter coragem para largar isso, dar dinheiro para essas coisas. Eu desejo que esta nossa visita ajude cada família que a gente encontrar a redescobrir a alegria de ser católico. Nunca tenhamos vergonha da nossa fé. A Igreja Católica, repito, foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo e permanece fiel a Ele há cerca de 2000 anos, anunciando que só Jesus salva. Portanto, não precisa colocar plaquinha nos paus, nas beiras das estradas, escrever nas montanhas, para que os católicos possam descobrir que só Jesus salva. Nós já nascemos sabendo disso. Já nascemos com isso no coração, só Jesus salva. Nossa Senhora é nossa mãe, São Sebastião, nosso padroeiro, intercede por nós que está junto de Deus. Não está dormindo no buraco, não. Os santos estão com Deus. Estão com Deus. E muitas pessoas que já morreram aqui nessa cidade, morreram santas, já estão no céu também. Outras no purgatório, outras no inferno, infelizmente. Mas aqui, na nossa cidade, nós temos gente que morreu em santidade e que a gente nem sabe o nome, que a igreja sabe o nome de poucos santos. Faz o processo para saber dos milagres, uma intercessão do santo. Então nós somos católicos. Eu quero celebrar com vocês os sacramentos com alegria, como milhões e milhões de pessoas já celebraram ao longo desses 2000 anos, buscando a santidade. Meu querido povo amado, filhos e filhas no Senhor, que veio a esta missa nesta quinta-feira cansativa, para a abertura da nossa visita pastoral. Conservemos a alegria católica. Católico não é sinônimo de gente que não presta. Porque tem umas seitas que dizem que católico não vale nada.
Católico, você vai na cadeia, pergunta qual a religião, é católico. O cachaceiro que está bêbado lá no bar fala que é católico. Infelizmente, muita gente foi batizada na igreja católica, mas não segue. E a culpa é de quem? De nós, de todos nós, que não evangelizamos. Tem um bêbado lá na sua rua, visita o bêbado. Quando ele estiver sano, convida para a igreja, pede o padre para dar uma bênção, fala do amor de Jesus para ele. A pastoral da sobriedade aqui, tem alguém da pastoral da sobriedade aqui? A pastoral da sobriedade faz um trabalho maravilhoso, gente, extraordinário. Evangelizar quem? Os bêbados, os drogados e suas famílias. Ensinar a família a ter paciência, a rezar para a cura daqueles que estão na dependência. Parabéns pela nossa pastoral. Fiquei muito feliz de encontrar vocês no encontro regional lá na nossa cidade de Formosa. E o ano que vem vocês vão comigo para Rialma. Nós vamos alugar o nosso carro. Eu vou levar vocês comigo para Rialma, para o nosso encontro lá. É uma promessa que eu faço para vocês e vou levar vocês. Vou pegar a Kombi lá do seminário, nós vamos juntos, levando aqui o pessoal de Vila Boa, os outros das outras paróquias vai de outro jeito, mas Vila Boa eu vou levar comigo. Vocês vão todas comigo, nós vamos aí umas 10, 15 pessoas para o nosso encontro. Não foi bom o encontro? Uma bênção o nosso encontro, uma bênção de Deus. E eu quero parabenizar vocês por essa coragem. A nossa cidade tem muita gente alcoólatra, tem muita gente sofrendo, tem mães aqui que sofrem com os filhos nas drogas. Vamos ajudar essas mães, vamos ajudar os pais, a família. Esse é o trabalho. E toda a comunidade deve apoiar a pastoral da sobriedade, e ela vai crescer aqui. Nossa pastoral vai crescer para ajudar a criar a pastoral lá em Santa Rosa, lá no JK, em outros lugares que precisa. Porque nós temos que acompanhar. Quando a gente mandar pessoas para a casa de recuperação, que essas pessoas voltarem, a pastoral tem que agarrar na mão de quem tentou a recuperação para não cair de novo. E eu garanto, minhas irmãs, meus irmãos da pastoral, que se vocês aprimorar a oração com fervor e com poder, Deus vai curar muitas pessoas dependentes aqui sem ir para a casa de recuperação, só com a oração de vocês. Porque vocês são mães, são pais que têm amor no coração, têm amor às almas. E nós precisamos disso. Vamos conversar com alegria, ser católico alegre, transmitindo aos jovens, às crianças, às futuras gerações, esta alegria. Nós somos católicos. São Sebastião, jovem militar mártir, é o nosso patrono da nossa paróquia. Nossa Senhora Imaculada Conceição é a nossa mãe diocesana. Santa Rita intercede pelos milagres, pela realização daquilo que parece impossível. E vocês têm devoção a Santa Rita. Mais do que realizar uma programação esses dias, nós queremos viver a visita pastoral como tempo de graça. Que cada encontro, cada lugar que o bispo for, seja ocasião de evangelização, de escuta, de oração e de renovação espiritual. Que todos se sintam parte desta paróquia. Gente, a paróquia é nossa família, é a nossa casa. E a paróquia, ela é também um pedaço da diocese, um pedaço que une a todas as outras paróquias para formar o corpo diocesano, com o bispo e o sacerdote e os diáconos. Que todos se sintam parte da paróquia, ajudando a paróquia, atendendo às chamadas do padre. Muita coisa nós temos que fazer aqui, mas a principal coisa hoje é trazer o povo para a igreja, é buscar os corações que estão longe de Jesus. Confiemos esta visita à intercessão de São Sebastião, testemunha da coragem e da fidelidade, e a Imaculada Conceição, padroeira da nossa diocese. Que essas duas imagens de santos maravilhosos obtenham para nós e para esta paróquia a perseverança na fé até a nossa morte. O ardor missionário de trazer as pessoas para a igreja, de levar Jesus através do nosso sorriso, da nossa solidariedade, do nosso amor ao próximo, pela nossa cidade inteira. Manter esta unidade entre nós, esse amor, é a festa do padroeiro, todo mundo agarrando junto,
É um encontro, todo mundo junto. É a catequese, todo mundo ajudando. É a pastoral da sobriedade, todo mundo ajudando. É a pastoral do dízimo, todo mundo ajudando. É a unidade da igreja, é o apostolado da oração, todo mundo junto, adorando Deus e o coração de Cristo. Os jovens, nós precisamos alcançar os jovens. Os jovens estão se perdendo, meus irmãos, na prostituição e nas drogas. Porque as nossas autoridades, é geral, não faz nada de cultura para os jovens. A gente anda na diocese, é cada festa imunda. Pago com dinheiro público. Esses cantores que vêm para ensinar sexo, prostituição e cachaça. Onde a mulher é desvalorizada. Onde o sexo parece ser o grande ídolo do nosso tempo. Essas meninas todas mal vestidas, pulando, esses agarramentos, tudo isso, pecado, impureza, imundície na frente desses shows. É uma coisa triste. É uma coisa medonha, isso, que nós precisamos rezar para que acabe. Que a nossa visita fortaleça a comunhão da nossa igreja paroquial. Faça crescer o amor a Cristo e desperte no coração de todos nós o desejo de construir nossa vida sobre a única rocha que jamais será abalada, Jesus Cristo, nosso Senhor, que está vivo no meio de nós. Aleluia. Amém.